Saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Irmãos, hoje vamos falar sobre o adultério. Quando nós falamos sobre o adultério, estamos a falar de um pecado que hoje está a gerar muito problema e muitos conflitos nos lares. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro. Diz que o pecado de adultério desagrada o coração de Deus. E nisso nós também nos encontramos nos mandamentos de Deus, onde a palavra de Deus diz que não adulterarás. Adulterar é pecado. Mas hoje as pessoas adulteram e com esse adultério surgem vários problemas e conflitos dentro dos casamentos. Por isso, irmão, quero convidar a você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E não se esqueça ali de assistir o vídeo até o final, porque vamos falar sobre algo tão importante e detalhes também tão importantes. Para já, vamos passar para o nosso vídeo. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus só permite o divórcio por meio do adultério, por meio de um sexo ilícito. Isso que é adultério, sexo não permitido, sexo ilícito. O marido praticando sexo com uma mulher que não é dele, que não casou com ele. Isso que é adultério. Deus abomina esse tipo de comportamento ou esse tipo de atitude. E a palavra de Deus diz que os adulteiros não herdarão o reino do céu. Lembre-se, irmão, a Bíblia diz que somente por conta de adultério, Deus permite o divórcio. Então, o adultério é algo tão perigoso e também algo extremamente perigoso que nos coloca numa situação delicada, não só com nossos parentes, mas também com o próprio Deus, porque Deus abomina, Deus não gosta de pessoas adúlteras. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a põe a tornar-se adúltera. Aquela que casar com a repudiada comete adultério. Veja só, a Bíblia diz que todo aquele que separar com a sua esposa fora de adultério, fora por ser ato de adultério, então ela torna-se adúltera. E o homem também torna-se adúltero. Mostra claramente na Bíblia que Deus permite o divórcio por meio simplesmente de adultério. Fora disso, Deus não permite o adultério. Reflita, irmãos, e pense como que é grave esse pecado. E como que esse pecado é extremamente abominável aos olhos de Deus. Esse pecado parte do coração de Deus. E Deus fica muito entristecido por causa desse ato, ou seja, desse pecado. Uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas leis do mundo, ou seja, pelas leis do país, mas não divorciada à vista de Deus, de acordo com a lei mais alta. Então, só Deus aprova o divórcio por meio de adultério. As pessoas hoje podem separar com as leis mundanas, com as leis desse mundo, por qualquer coisa que surgir ou que acontecer por conta de qualquer tipo de problema. Elas podem separar, mas à vista de Deus, essas pessoas não estão separadas, se não houver ali o pecado que é do adultério. Deus somente permite o divórcio por conta do adultério. E a Bíblia deixa claro, diz que nós como pessoas podemos evitar o adultério. Veja só, que a Bíblia, a palavra de Deus, nos chama a atenção. Para nós podermos evitar o adultério, o que nós podemos fazer? Dê-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova funda é a prostituta, poço estreito e alheio. Ela, como salteadora, se põe a estrear e multiplicar entre os homens os infiéis. Veja só, a Bíblia diz que para nós podermos vencer o adultério, nós precisamos entregar os nossos olhos e o nosso coração a quem? A Deus. Todo o pecado de adultério, ela aparece, ela surge por conta do quê? Nosso mau olhar do adultério. Veja só que Jesus disse que todo aquele que olhar uma mulher com um desejo ou vontade de ter relações com ela, ela já praticou o adultério em seu coração. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos de entregar a Deus nos corações para que a gente seja liberto desse pecado de adultério. E veja só como é tão perigoso esse pecado de adultério. Veja só que a Bíblia diz que: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros entrarão no reino do céu. A Bíblia deixa claro, diz que nem os adulteiros, nem os impuros poderão entrar no reino de Deus. Por isso, querido, nós somos chamados a fugir desse pecado de adúltero, porque esse pecado está a destruir vidas, esse pecado está a destruir casamentos, está a destruir lares, está a destruir relacionamentos, está a destruir família. Nós, como filhos de Deus, somos chamados a sermos fiéis, não infiéis. A infidelidade no casamento, Deus abomina. A infidelidade no casamento, Deus se aborrece. E Deus não ama pessoas infiéis. Tanto que a palavra de Deus nos diz que se nós amamos a Deus, precisamos de praticar a justiça e também precisamos nós de sermos fiéis ao nosso parente, ao nosso amor, assim como nós temos dito. E nós somos chamados nós a sermos fiéis. Veja mais o que a Bíblia diz, que Deus julgará o adultério.
o adultério será julgado. Veja o que a Bíblia diz: digo de honra entre todos, seja o matrimônio bem como o eleito, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, deixa claro: Deus vai julgar todos aqueles que são impuros e também os adúlteros serão julgados. E veja só esse comentário: um dos pecados graves nessa época é a corrupção e o adúltero. Esses vergonhosos pecados é praticado em extensão alarmante. Veja só, diz que nos últimos tempos que nós estamos a ver, as pessoas estão a praticar o adultério de uma forma tão alarmante, de uma forma tão abstrata. E a Bíblia deixa claro, diz que esse é um pecado grave. Irmãos, não existe um pecado grave que o adultério. E a Bíblia diz que todo aquele que comete adultério peca contra o seu próprio corpo. E lembre-se que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, é lá onde habita o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus vai julgar esse corpo, Deus vai te julgar. Irmãos, somos chamados nós a fugir do adultério. O que nós podemos aprender aqui? E como que nós podemos evitar o adultério? Como que nós podemos fugir do adultério? Leia comigo, a Bíblia diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede a fonte da vida. Provérbios 4, 23. Nosso coração procede fonte de vida. Nós precisamos de guardar o nosso coração para que dele não proceda os maus desejos. Os limpos de coração veem a Deus em uma nova e mais carinhosa relação com seu Salvador. E visto que foi dito: não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque o lanço de ti, pois te convém entrar na vida eterna com um olho do que com os dois. Veja só o que a Bíblia diz. Diz que se nós olharmos com uma intenção impura para uma mulher, já cometemos adultério. Se uma mulher olhar com uma intenção impura para um homem, já cometeu o adultério. Então nós precisamos fugir do adultério. Olhar para uma mulher com má intenção é adúltero. A Bíblia diz isso. Então nós simplesmente fugiremos do adultério quando nós guardarmos nosso coração e os nossos olhos. Irmãos, o pecado de adultério é tão grave. Deus abomina esse pecado. E a Bíblia diz que Deus trará juízo sobre esse pecado. E é um dos pecados mais graves que hoje no nosso mundo está a criar tantos problemas nas relações. A fidelidade. Há uma infidelidade extensa nos nossos casamentos. E a Bíblia, a palavra de Deus, chama a atenção que todos que praticam esse ato, esse pecado, serão julgados e serão condenados. E não só, não herdarão o reino de Deus. Então, se nós queremos herdar o reino de Deus, irmãos, nós precisamos de fugir do adultério. Precisamos de cuidar dos nossos lares, amar nossas mulheres, amar nossos maridos, amar nossos filhos. Irmãos, o adultério é algo grave, é um pecado grave, desagrada a Deus. Isso não louva a Deus, é algo tão vergonhoso perante a Deus. E a Bíblia deixa claro que no tempo que nós estamos a viver, o adultério está a ser praticado com uma extensão muito grande. E é um pecado muito perigoso. E nós precisamos despertar, irmãos. Esse pecado está a destruir vidas. Esse pecado está a destruir famílias. E esse pecado está a destruir lares, irmão. Está a criar vários conflitos dentro do lar. A infidelidade no casamento. Quando falamos de infidelidade no casamento, estamos a falar sobre muitas coisas que acontecem dentro do casamento. Há pessoas que não são fiéis dentro do seu casamento. Há maridos e mulheres que não se conhecem pines ou padrão do seu solar por conta do quê? Da infidelidade. Então tudo isso gera confusão dentro do casamento, gera conflito. Para que a gente viva bem em nosso lar, em nossos relacionamento, nós precisamos ser transparentes em tudo. Não precisamos esconder nada. Não precisamos ter segredinhos. Não precisamos ter segredos, coisas ocultas dentro do nosso relacionamento uns para com os outros. Quando nós formos transparentes um para com os outros, a nossa relação fica saudável. A nossa relação fica edificada. E não só, Deus também vai nos abençoar cada vez mais. Lembre-se, Deus não permite o divórcio. E Deus não permite o adúltero. Porque o adultério, ele leva ao divórcio. E o divórcio Deus não gosta. Deus aborrece. Deus não gosta do divórcio. Nós somos permitidos o divórcio em caso de adultério. Então, o adultério é um pecado extremamente grave. E nós precisamos evitar esse pecado, meu querido irmão. Se você é um adultério ou uma adúltera, por favor, largue esse vício. Ore a Deus, se entregue a Deus. Comece hoje a ser pessoa fiel dentro do seu casamento. Fuja da infidelidade, porque a palavra de Deus diz que todos os infiéis são impuros, não herdarão o reino do céu. Irmãos, nós precisamos nos arrepender e entregar nossa vida a Deus. Precisamos nos dedicar nas coisas de Deus, seguindo a vontade de Deus e fugir de tudo aquilo que nos atrapalha e de tudo aquilo que não irá nos levar aos altos do céu e aquilo que não nos dará a salvação. Precisamos de fugir
todas essas coisas ruins que estão a acontecer no mundo de hoje. Estamos no mundo, não devemos viver como pessoas mundanas. Por isso, irmão, se você gostou do vídeo, não se esqueça ali de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também não se esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo nos comentários. Deixa o que você achou em relação ao tema, em relação ao tema que nós estamos aqui a abordar sobre o adultério. E também deixa a sua opinião, o que você acha consoante o adultério aqui na Bíblia. Eu fico por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe, que Deus transforme seu coração e amém.